Imagina só, e se a vida inteira de uma pessoa, seu casamento, seus filhos, fosse usada como um palco para contar a história mais dolorosa de traição e amor que se pode imaginar? É exatamente isso que a gente vai ver hoje, mergulhando no livro de Oséias. É uma narrativa, uau, intensa sobre um coração partido e um amor que, contra toda e qualquer lógica, simplesmente se recusa a desistir. A história já começa com uma ordem que choca, que desafia qualquer noção de moralidade da época. Deus ordena ao seu profeta Oséias que vá e se case com uma mulher infiel. Mas isso não é um capricho, não. É o começo de uma metáfora viva, dolorosa, que vai se desenrolar bem na nossa frente. Então, vamos lá. Vamos entender um pouco melhor quem é Oséias e por que a vida pessoal dele se torna a mensagem central de toda essa história. E aqui, gente, tá a chave para decifrar tudo isso. Essa história não é só um drama familiar. Cada reviravolta no casamento de Oséias com Gomer é, na verdade, um espelho da relação entre Deus e a nação de Israel. A dor de Oséias reflete a dor de Deus, a traição de Gomer espelha a traição do povo. Bom, a primeira parte dessa história é bem sombria. As consequências dessa aliança quebrada são tão pesadas, tão sérias, que elas são gravadas nos nomes dos próprios filhos de Oséias e Gomer. Cada nome é uma sentença. E a tensão só aumenta a cada nascimento. Os nomes dos filhos são como marteladas do julgamento divino. Primeiro, Jezreel, que significa Deus espalha, um aviso claro de que o fim da dinastia reinante estava próximo. Depois, de uma forma ainda mais fria, vem Lo-Ruama, não compadecida. A misericórdia de Deus foi retirada. E por fim, o golpe final, Lo-Ami, não é meu povo. Com esse nome, a aliança em si é declarada quebrada. Fim de papo. Mas o que Israel fez de tão grave para merecer isso? Agora a gente sai um pouco da metáfora da família para olhar a realidade do país. O que significava essa tal prostituição para um povo inteiro? A infidelidade de Israel era profunda. Estava em todo lugar. Eles agiam como um parceiro adúltero, sabe? Atribuindo a outros deuses, como Baal, as bênçãos que, na verdade, vinham de Deus. Em vez de confiar na aliança, eles buscaram segurança em acordos políticos com outras nações. A própria sociedade começou a se desfazer, com mentiras, roubos, violência. Eles se esqueceram completamente da fonte de toda a sua prosperidade. E a resposta para essa traição é visceral, é violenta. Essa imagem de uma ursa enfurecida que teve seus filhotes roubados é uma das mais fortes de todo o livro. Ela mostra a profundidade da ira causada pela aliança quebrada. Esse é, sem dúvida, o ponto mais baixo da história, onde o julgamento parece total e final. Mas, quando tudo, absolutamente tudo, parece perdido, a narrativa dá uma virada surpreendente. Bem no meio dos anúncios de julgamento, o tom muda. De repente, a história, veja só, não termina com a ursa enfurecida. E é aqui, nesse ponto mais baixo, que o impossível acontece. O coração de Deus se revela em conflito. A justiça exige o julgamento, mas o amor se recusa a abandonar. Essa passagem é como uma janela para uma luta divina onde a compaixão, de uma forma que ninguém esperava, vence a ira. É a declaração de um amor que simplesmente não sabe desistir. E para deixar tudo ainda mais concreto, a metáfora viva continua. Espelhando a decisão de Deus, Oséias recebe uma segunda ordem chocante. Vá e encontre Gomer, a esposa que o traiu, que o abandonou. Vá e ame-a de novo. A ordem não é para esperar que ela volte, não. É para ele ir ativamente atrás dela, para buscá-la onde quer que ela esteja. E essa redenção, claro, tem um custo. Oséias paga para comprar de volta a sua própria esposa, resgatando-a da situação de escravidão em que o estilo de vida dela a colocou. Esse ato mostra de um jeito muito poderoso que o perdão não é algo barato. A restauração exige um sacrifício deliberado e que custa caro. Depois desse ato de redenção, a história entra na sua fase final, a promessa de cura e reconciliação. E o futuro que é prometido não é só uma volta ao que era antes, é uma transformação completa. Lembra daquela imagem da fúria da ursa? Agora, olha só o que entra no lugar, o orvalho. Gentil, silencioso, que traz vida. A ira que rasga foi substituída pela bênção que restaura a vida na terra seca. O contraste, nossa, não poderia ser mais impressionante.
E a restauração prometida é total. O livro explode numa poesia de florescimento. Israel vai florescer como lírio, fincar raízes fortes como os cedros do Líbano, ter a beleza da oliveira e a fragrância da videira. É a reversão completa da desolação, uma promessa de vida renovada e abundante. E para não deixar nenhuma dúvida, o livro vai lá e desfaz, um por um, aqueles nomes de julgamento dados aos filhos. Loruama, a não compadecida, se torna compadecida. E Loame, não é meu povo, vai ouvir as palavras tu és meu povo. A relação que estava quebrada não é só consertada, ela é refeita, é renovada. E é assim que esta análise termina, não com a resposta pronta, mas com uma pergunta que fica no ar. A própria conclusão do livro nos desafia. A história de Oséias não é só para ser ouvida, é para ser compreendida. Ela nos força a pensar sobre o que é traição, sobre a profundidade do julgamento e, principalmente, sobre a inacreditável persistência do amor que redime. Quem é sábio o suficiente para entender isso? Essa é a questão que continua ecoando através dos séculos.